quase impossível empreender no Brasil. Isso é algo que eu tenho ouvido bastante e realmente eu concordo, mas eu tenho alguns motivos para concordar e talvez te levar a concordar também. Mas lembre-se que eu disse que está quase impossível, não que está impossível. Então fica nesse vídeo até o final que eu quero te dar alguns motivos que me levam a pensar dessa forma. Meu canal tem a proposta aí singela que eu sempre trago para vocês, que é de trazer os pensamentos que eu tenho, né, alguns pensamentos que eu tenho sobre a vida no geral, não no geral, sobre a vida de negócios, na verdade. E as coisas que eu faço em relação a negócios, como eu ganho dinheiro, no que eu emprego alguns dinheiros, alguns poucos dinheiro que eu tenho, né, que ainda não estamos assim, não temos tanto, mas o pouco que temos a gente sempre tenta cada dia mais aumentar. Então, mas realmente está cada dia mais difícil, eu posso dizer assim, e quase impossível, literalmente, empreender no comércio. Antigamente, alguns anos atrás, a gente via até uma banquinha de doce dar algum resultado. Hoje, muita gente cai no erro, que eu vejo que é realmente um erro de, sei lá, às vezes trabalha no CLT há algum tempo, e vê que está difícil, que está ganhando pouco, sai, pega a sua rescisão e monta, sei lá, uma lanchonete, uma hamburgueria pequena, uma coisa de dogão, uma empresa nesse gênero. Vai quebrar, cara. Vai quebrar, infelizmente vai quebrar, porque é uma proposta que eu vejo que muitos fazem, abrem uma pequena farmácia. Pequenas farmácias vão vingar geralmente para lavar dinheiro, não falando todas, óbvio, não falando todas, mas a grande parte precisa pagar farmacêutico, que não é nada barato, e aí você vê, a não ser que o dono já seja formado, isso daí já ajuda muito. Mas, em resumo, poucas empresas hoje têm tido resultado. Eu, na minha cidade aqui, ó, falo aqui de uma cidade da Bahia, olha só, e eu particularmente não tenho visto mais nenhuma empresa aqui construir uma história. No qual sentido? De se fundar, fazer algo de positivo pela cidade, ter uma clientela ali vasta, ter nome na cidade. Eu nunca mais vi isso. Há pelo menos 7 anos eu não vejo mais nenhuma empresa. E não precisa de uma empresa ser construída há 30 anos para já ter alguma marca na cidade. Algumas com 3, 4, 5 anos já tem uma marca de excelência em cidades assim como a minha, que tem 160 mil, 170 mil habitantes. Mas hoje as empresas não estão durando nem mais 2 anos que já se quebram. E por que isso? Por um motivo óbvio, pessoal. Imposto alto, carga tributária alta, funcionário caríssimo e várias outras coisas. Instabilidade jurídica e uma também das principais que eu acho. E isso, dentre muitas outras, falta de mão de obra, nossa, são muitas mesmo. São muitas para falar para vocês. Mas uma das piores, a gente sabe que é um imposto e também as regras, né? As regras, os tributos aqui são altamente complexos, não é qualquer um que entende. Então, a gente para tomar algum prejuízo aí, cair alguma malha fina, é rápido. E isso só destrói a nossa economia, porque o Brasil, eu vejo que cada dia mais ele subverte o que é correto. Por exemplo, correto aqui no Brasil é, sei lá, você ser um funcionário público, que não estou falando mal da pessoa do funcionário público, e sim das funções, que em grande parte o que toma aí maior parte do que o Estado recebe, da receita do Estado, vai para a folha para pagar funcionário, principalmente o alto escalão lá do judiciário, né, que são salários altíssimos em uma mamata altíssima, em detrimento óbvio da população, dos empresários, de quem realmente produz algo de fato. Então a gente vê muito isso, cada dia mais o Estado mais custoso e cobrando mais. E é por isso que a gente vê taxa da Shein, taxa de não sei o que lá, IOF, ou seja, imposto no rabo do cidadão até umas horas. E aí qual a motivação que a gente busca para empreender? Qual a motivação que a gente tem para empreender? Nenhuma. Então por isso que hoje a gente vê abrir um concurso, ter milhares de pessoas. Óbvio que sempre concursos foram cheios, porque
as pessoas estavam vendo cada dia mais as suas vidas definhando financeiramente, e ao mesmo tempo que o salário mínimo aumenta, a inflação dobra, aumenta quase 2 vezes mais, então não acompanha nem mais o salário mínimo. E você vê realmente um concursado, por exemplo, minhas tias que são concursadas, têm uma vida muito melhor do que pessoas que são funcionárias do privado hoje. Muito melhor mesmo, são professoras e têm realmente uma qualidade de vida muito melhor, tem 1, 2 casas, carro, apesar de não ser carros luxuosos, tem, ou seja, é algo que realmente o concurso público traz. Então por isso que muita gente hoje está cada dia mais buscando buscando se manter nisso. Então é muito convidativo fazer uma prova, passar, ter uma estabilidade, um trabalho ali que você praticamente só vai ser demitido se você matar alguém e receber seu salário certo, faça chuva, faça sol. Um exemplo é a pandemia, onde atrasou o salário de todo mundo teve que se ferrar, mas boa parte aí do funcionalismo público mantiveram seus salários em dia, pode ter até tido uma carga maior, mas nunca se compara, pessoal, à iniciativa privada. Não compara, em momento nenhum. Não comparem o que um funcionário particular passou durante a pandemia, seja de qualquer setor, com o que um funcionário público passou. Óbvio, todos passaram situações difíceis, disso a gente sabe, ninguém aqui é hipócrita, mas são totalmente diferentes, porque a empresa mesmo que eu trabalhava na indústria do petróleo, lá no ano 2018, 2019, 2020, que é até 2022, quando veio a pandemia, 60% da empresa foi embora, enquanto do estado, por exemplo, minhas tias, meus amigos são alguns policiais, não foram demitidos, não tiveram problema com isso, na verdade ficaram seguros durante esse tempo, então é totalmente diferente. Então é uma proposta muito mais convidativa do que eu te convidar aqui, pô cara, vamos empreender, vamos criar um negócio e se fuder que só, pagar imposto que só no rabo, não dormir, ficar com ansiedade que broca a sua cara toda de alergia, ou você quer passar numa prova que te garante, porque por exemplo, as pessoas aí, o cara faz lá um concurso para juiz, ganha 30 e poucos mil de salário com mais outras coisas que faz 100 mil. E se você falar para ele, ele vai falar, cara, eu fiz uma prova, eu tenho legitimidade sim para receber esse alto salário. Mas eu, que sou um empresário, é quem tenho que pagar isso daí, é quem tenho que pagar essa mamata. E aí é o que a gente vê aqui no Brasil. Neymar compra lá uma Ferrari de 3 milhões, as pessoas ficam lá criticando o cara, parecendo que o dinheiro dele veio do bolso dela. Enquanto um Lula compra uma cama de, sei lá, 100 mil reais e o povo ri. Então, esse é o nosso nível de escolha. E realmente está cada dia mais impossível empreender. Eu não gosto de falar de temas políticos aqui no meu canal, porque a gente sabe que o Brasil é completamente polarizado, então isso é bem ruim falar sobre isso, porque divide muito as pessoas, mas eu não posso ser omisso também, dar alguma opinião sobre isso, sobre a situação, que eu não quero falar de política, eu quero falar sobre o empreendedorismo. Eu mesmo não sigo nenhum viés político, para mim tanto o Bolsonaro quanto o Lula são só moedas de troca do Estado e que de fato não fazem nada por nós. Nenhum nem outro, quando os dois para mim tem pesos diferentes, mas são o mesmo saco de merda. E cada dia transforma o nosso país e na verdade isso me deixa triste. Eu vou no centro da minha cidade hoje, vejo diversas empresas que há anos atrás eram líderes aqui, eram lideranças aqui, eram tidas como grandes empresas, fechadas hoje de portas abertas, com a frente toda enferrujada, toda acabada, porque fechou. E isso é muito triste, ver o nosso comércio, ver realmente quem produz. Hoje a gente não vê mais aqueles tiozinhos com suas lojinhas ali, porque as pessoas não querem mais empreender. Os jovens começam daqui a pouco para quantos amigos meus desistiram do seu negócio e passaram para concurso. Então essa é a realidade do país que a gente vive, muito difícil empreender, mas realmente não é impossível. Se tivermos aí um foco, tivermos um plano inteligente para poder estar, trabalhando em cima de realmente serviços lucrativos, a gente consegue sim ter uma condição melhor, ter uma melhora de vida empreendendo, mas não são todos os casos.
há um tempo atrás, alguns anos atrás, praticamente quando você abria uma loja em determinados segmentos, vou dar aqui um exemplo para vocês, loja de suplementos. Cara, se você abrisse uma loja de suplementos há 10 anos atrás, você ia ganhar muito dinheiro, era certeza. Se você montasse uma loja ali só com uma estrutura bacana, você ganharia muito dinheiro. E aí você fala, pô, mas isso aí foi por causa da internet, a internet descentralizou isso e por isso que quebrou. Não, não. Tudo praticamente é culpa do governo. A internet, na verdade, ela só veio para melhorar, baratear os preços. Só que, se a gente não tivesse tanto imposto, a gente poderia competir sim, competir não com o mesmo peso, mas com uma distância bem menor do que a internet. Ou seja, o produto que você às vezes dobra o valor da internet, você ia vender, sei lá, 20% mais alto, se você não tivesse tanto encargo. Então os clientes iam pensar, cara, às vezes eu tenho que esperar 5 dias para receber um produto que é, sei lá, R$40 mais caro, mais barato na internet, R$30 mais barato na internet, então eu vou comprar logo esse aqui. E isso aí alimenta os comércios locais, alimentam os comércios da nossa cidade. E cada dia mais eu vejo eles quebrando e me entristece muito. Mais um ali, ó, mais um exemplo para vocês ali, ó, aquela loja ali, ó, logo ali na frente. Não sei se vocês estão conseguindo ver, Dominique. Fechada, era uma grande loja aqui na minha cidade, fechada, mais uma história que se encerra. Mas tenho certeza que aquele dono ali escolheu, quando foi votar, o cara que fez isso acontecer com ele, que aumentou o imposto dele, que destruiu ele, tenho certeza. E até hoje ele continua apoiando e adorando de uma forma assim como se fosse realmente um Deus. Ou seja, a gente não enxerga realmente quem produz a nossa desgraça, a gente não enxerga, a gente fica culpando quem não tem nada a ver, a gente fica culpando os empresários, a gente fica culpando muitas vezes nossos funcionários e cada dia nossas empresas, nossos custos aumentando e nosso lucro diminuindo. É isso que eu mais tenho observado. É realmente muito triste ver empresas que já fizeram história aqui fechando, e essa é a realidade do nosso Brasil, que muitos não mostram, que muitos omitem aí os números, mas essa é a real atualidade do Brasil. Empresas quebrando, empresas que já tiveram nome aqui, que já foram empresas de renome quebrando, realmente parando mesmo de exercer suas atividades, empresários até se suicidando, como eu já vi aqui na minha cidade, empresário, né, fazer isso. E é muito complicado mesmo a situação que a gente está vivendo e sem perspectiva nenhuma de melhora. E realmente sem perspectiva nenhuma de melhora, sem perspectiva nenhuma de um futuro melhor. Aí eu deixo a pergunta para vocês. Até quando? Até quando a gente vai aceitar isso? Isso aqui, pessoal, é só um desabafo de um brasileiro que fica realmente triste de alguém que defende alguns princípios e quando vê assim, ó, uma empresa como essa aqui, ó, logo à sua frente, que um dia foi referência, né, no segmento aqui de alimentação, de delicatessen, um dia foi realmente referência na minha cidade, quebrada, como várias outras. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de me ajudar a crescer cada dia mais esse canal, porque aqui é um brasileiro comum falando para outros brasileiros comuns que também estão cansados aí das suas realidades, mas querem na verdade um desabafo, né? Querem ver alguém que mostre realmente a realidade, que mostre o que vive na pele. E é isso aí, ó. Mais uma empresa quebrada, mais um sonho destruído. Olha só, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês, ó. Isso daqui, mano, é sinal da decadência que o nosso país vive. É isso aí.